Bom, você que está acompanhando a gente desde segunda-feira, essa é a primeira semana da saúde aqui no Bênção da Manhã, com assuntos muito importantes, fáceis, que só depende do quê? De você se informar para você se cuidar melhor. Às vezes a gente complica muito, né, para ter uma saúde boa. Ah, eu só vou ter saúde, aí você põe um objetivo lá na frente que você sabe que é difícil para você. Mas tem atitudes muito simples que a gente pode fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, para ter saúde. E é muito aprendizado aqui no Bênção da Manhã, viu? Hoje nós vamos conversar sobre as alergias alimentares. Olha só que interessante, gente. Você ou alguém da sua família sofre com esse problema? Para a gente tirar dúvidas, bater um papo e conversar aqui, olha, hoje eu recebo a médica alergista, a doutora Marina Amoroso. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que maravilha. Vamos falar então, né? Porque a gente pensa que alimento é bom para tudo, até descobrir que tem alergia, né? O que é alergia alimentar? Alergia alimentar é uma reação adversa do nosso organismo que envolve o sistema imunológico. Mas não é todo mundo que vai ter reação alérgica aos alimentos, né? Envolve também uma carga genética. A gente fala que existe a sua receita do bolo, né? A sua genética que você herdou dos seus pais, dos seus avós. E hoje em dia a gente sabe também que todos os fatores externos do mundo moderno a gente chama de epigenética. Então, por isso que às vezes as pessoas se perguntam, mas por que tem tanta gente alérgica hoje em dia? Né? Porque talvez quando eu era criança, nós éramos crianças, a gente não se recorda de ter tantas crianças alérgicas na escola, amiguinhos, parentes, até mesmo adultos, né? Então, eu tento explicar para as pessoas que, assim, comer bem durante a gestação e tudo que a gente fez no nosso passado, nós e também os nossos pais, nossos avós, por exemplo, o uso indiscriminado de agrotóxicos nas plantações, o sol que a gente tomava e tinha o buraco na camada de ozônio, a gente não usava o protetor solar igual eles usam hoje em dia, né? Hoje em dia a criançada usa UVA, UVB, protetor solar, a gente tem até os problemas das questões de deficiência de vitamina D, de tanto que a gente se protege do sol, né? E questões também assim de estresse, uso excessivo de tela, celular, radiação, poluição, muitos industrializados, né? Que a gente sabe que muitos corantes, conservantes, é raro você ter uma alergia alimentar a um corante ou conservante, são casos muito raros. Mas a gente sabe que isso ao longo da vida causa, a gente fala assim, microdeleções do nosso DNA que vai passando para gerações. Por isso que hoje em dia a gente tem tantas pessoas alérgicas, né? Nossa. É muita gente. Então, está mais ligado a esses fatores e sem genética, eu posso desenvolver alergia? Pode ter caso esporádico. Lógico que assim, na genética é muito mais prevalente. Então, por exemplo, se o pai ou a mãe tem alguma alergia, seja uma rinite leve, uma bronquite quando era criança e aquilo ali se, entre aspas, curou, a criança ali, o filho, chega a ter uma chance de até 80% de ter alguma alergia. Então, uma chance alta. E não necessariamente a mesma alergia. Então, assim, você tem rinite, seu filho pode ter alergia alimentar, entendeu? Entendi. Não precisa ser a mesma alergia. A gente fala que é uma atopia, que é uma alteração do nosso sistema imunológico. Doutora, e quando que ela aparece? Quando que ela reage? O que acontece com a gente? Do nada, a gente fala assim, nossa, do nada descobri, né? Eu comia super bem, tinha uma alimentação tudo bem, assim, não tinha nenhuma diferença e de repente descubro essa alergia. Como que isso acontece? Assim, o mais comum são nas crianças, né? Principalmente naquela fase de introdução alimentar, ali a partir dos 6 meses, que é quando eles têm os primeiros contatos com os alimentos mais comuns, que é leite, ovo, trigo, milho. Ao contrário do que os avós pensam que o chocolate, a carne de porco dão muita alergia, é raríssimo, raríssimo, E, então, assim, os alimentos básicos da nossa dieta no início da introdução alimentar são os mais alergênicos. Só que a gente sabe que a grande maioria dessas crianças, entre 3 a 5 anos, vão ficar tolerantes. Uma minoria aí vai acabar se prolongando, talvez tendo que fazer alguns tratamentos mais para frente, porque elas não vão atingir a tolerância. E o adulto, é mais raro ele desenvolver alergia depois da vida adulta ou idoso. Mas existem alguns alimentos específicos que a gente sabe que eles são mais alergênicos. Então, por exemplo, todo mundo já escutou uma história de que estava na praia, a pessoa comeu um camarão. Mas eu sempre comi camarão a vida inteira. Comi um camarão, um peixe, alguma coisa e teve uma reação alérgica. Então, assim, camarão, que é o mais comum para nós, né? Frutos do mar, peixe, e a gente chama de nuts, né? A gente copia os americanos, né? Que são as castanhas, amendoim.
que não era frequente na nossa população, mas a gente tem visto ao longo dos anos que talvez pela maior exposição, porque antigamente a gente comia, por exemplo, paçoca na época de Semana Santa, Páscoa, né? Hoje em dia não, tem introdução de muitas castanhas na dieta, pão com castanhas, pasta de amendoim. Pasta de amendoim, doces, então aumentou né? muito a prevalência. Então esses alimentos especificamente você pode apresentar ao longo da vida. Dificilmente você vai ter alergia a alimentos muito comuns, né? Por exemplo, depois de uma vida adulta, a um leite, ao trigo, que as pessoas confundem muito com intolerância, né? Ovo, então são alimentos mais específicos. Qual a diferença, então, já que você tocou nesse assunto, qual a diferença da alergia com a intolerância? É que a intolerância não envolve o sistema imunológico. A intolerância, por exemplo, você não vai ter sintomas que fazem você ter um risco de vida, entendeu? A intolerância, ela é mais relacionada à digestão. A gente lembra mais de sistema gastrointestinal. Então, eu não tenho uma enzima, eu tenho pouco daquela enzima que dificulta a digestão, a degradação daquele alimento. E é mais relacionado ao açúcar. Então, por exemplo, o leite, o açúcar do leite é a lactose. Então, eu tenho uma falta de uma enzima que quebra aquele açúcar. Então, demora mais para digerir, eu fico estufado, eu tenho gases. Às vezes, tem pessoas que prendem o intestino, tem pessoas que soltam o intestino, porque aí envolve muito de como é a sua microbiota intestinal. Entendeu? Então, são mecanismos bem diferentes. Bem diferentes. Então, é isso que confunde, porque tem pergunta de mãe que já está fazendo agora, nesse momento para nós, né? Quando o bebê nasce, a gente fala, tem alergia a leite. É isso? E como, se existe isso, se é assim mesmo? Existe porque no leite materno você passa proteínas de alimentos que você está ingerindo, né? Durante o período da amamentação. E a alergia à proteína do leite de vaca, nesse período, antes dos 6 meses de idade, a gente fala até mais que é uma proctocolite do recém-nascido. São coisas um pouco diferentes, mas a gente fala que é mais uma imaturidade do sistema gastrointestinal do bebê, que recebe essas proteínas, que são diferentes da proteína do leite materno, e aí acaba causando sangramento intestinal, que é o mais comum, né? Tá. Que as mães referem, saiu sangue no cocô, daí a mãe entra na dieta de restrição. Tudo tem que ser muito bem orientado, porque muitas vezes as mães fazem dietas de restrição tão assim, elas ficam tão sensibilizadas, ficam com tanta vontade de comer algumas coisas, e até mesmo causa déficits nutricionais, né? Sim. Porque daí a pessoa só toma chá, come arroz, feijão, nem come feijão porque tem medo de dar gases. Não come uma carne ou não come alguma carne, uma proteína, e a mãe vai ficando né? desnutrida e, consequentemente, aí gera um ganho de peso menor no bebê, né? Porque daí também o leitinho está mais fraco. Sim. E aí começa toda uma confusão diagnóstica em cima disso. Mas, assim, a boa orientação, ela vai fazer com que a mãe faça a dieta correta e o bebê vai acabar melhorando desse sangramento intestinal nesses primeiros meses. Nossa, que ótimo. Ou seja, sem exageros. Né? E fazer dieta é muito difícil, né? É muito, né? E numa criança também, fazer uma dieta na criança tem que ser muito bem orientado, porque muitas vezes depois eles crescem e ficam até traumatizados, né? Você libera o alimento e a criança fica em pânico, ela quer saber se tem leite na comida, se tem ovo, ela não quer comer, entendeu? Nossa, então tem que tomar muito cuidado. Né? Com isso também. Muito cuidado mesmo. Doutora, é tão complicado, né? Porque a alergia tá no escuro, né? Como descobrir? Como funciona o diagnóstico? Primeira coisa, uma história clínica detalhadíssima, sabe? Detalhadíssima. O que você comeu, quanto tempo depois você comeu, você teve a reação, era assado, era frito, era cru, como que era processado, quais foram os sintomas que você teve, era na pele, era gastrointestinal, o que aconteceu, foi só no local, teve no corpo todo, você teve falta de ar, teve vômito, você melhorou sozinho? Não, você teve que tomar alguma medicação? Não, eu tive que ir para o hospital. Então, tudo isso para a gente vai diferenciar, entendeu? Então, tem que ser bem minucioso. Assim, lógico, né, quando tiver alguma reação, se der, tirar uma foto para mostrar para o médico, anotar, por exemplo, eu tive que levar ao hospital. Qual foi a medicação que fizeram no hospital? Foi uma adrenalina ou foi só um antialérgico, um corticoide? Porque muda muito, né? Muda pra gente o cenário ali da questão. Interessante. E cada um reage de um jeito. Sim. Né? Até descobrir, né? Porque às vezes a pessoa ela tem algo, às vezes, tão pontual. Quais são os sinais? Eu não sei se posso dizer sintomas, mas quais são as manifestações da alergia? Relacionado à alergia alimentar, se for uma alergia alimentar verdadeiramente, são sintomas imediatos. Então, isso até é importante saber.
eu não comi no fim de semana e eu fui ter a reação durante a semana. A alergia alimentar, que a gente fala que é IgE mediada, que é por um anticorpo, que tem as reações mais graves, elas são, assim, a maioria delas, as mais graves, no máximo 20 minutos depois que você comeu. As mais graves. Ah, tá, bem rápido. Existem exceções, lógico, tudo tem exceções, né? Ainda mais em medicina, em saúde, que os organismos são diferentes. Mas geralmente são rápidas e aí a pessoa ingere e imediatamente. Inchou a boca, inchou os olhos, ficou vermelho. A criança começou a chorar, se coçar, ficou muito irritada. Você nota alguma coisa muito rápido. Na hora começou a reclamar de dor abdominal, uma tosse. Então, assim, não é se a criança está com tosse há uma semana e começou... Não, é uma tosse pontual. Você estava bem, sem nada, você comeu... Começou a coçar e do nada, nossa, uma tosse seca, mas não estava tossindo, entendeu? É imediato, isso é importante diferenciar, porque como hoje em dia a gente fica muito doente, né? A gente toda hora resfriado, gripes e tudo mais, muitas vezes as pessoas acham que tosses prolongadas é porque está tomando leite, você entendeu? Nariz entupido, escorrendo há muito tempo é porque está comendo algum alimento. Então, é difícil explicar, né? É difícil, né? Sim. Por isso que eu sempre falo, eu acho que a informação, quando a gente tem conhecimento, pelo menos a gente já sabe lidar, Sim, claro. né? E também não ir para tantos polos, assim, né? Parar de comer tudo, ou comer nada, ou só achar que isso é doença, uma gripe, enfim. Sim. Né? E aí, em caso, então, a alergia, ela é manifestada no momento. Em caso, numa emergência, numa gravidade, que eu já escutei pessoas dizendo, né, que a alergia, ela comeu algo e na hora elas falam assim, né, fechou a garganta, né? Sim. Nossa, eu senti que fechou a minha garganta. Que isso envolve muito psicológico também, né? Tá. Porque toda vez que você come alguma coisa e você acha que começou a passar mal, a primeira coisa que as pessoas pensam, nossa, vai fechar minha garganta, eu vou morrer. Né? Aquela sensação de fechar aqui. O edema de glote não é tão comum assim, né? Ele é bem raro até, não é uma coisa assim que você vê no dia a dia de acontecer com todo mundo. Mas se você notou, uma maneira simples, se a pessoa principalmente já sabe que tem uma alergia, uma maneira simples de você diferenciar que aquilo ali naquele momento tem que ser tomada uma decisão rápida, liga para o 190, vamos levar ao hospital, normalmente envolve mais de um sintoma. Então assim, tá só pele? Ok, não, começou a pele, começou a reclamar de dor na barriga, vomitou, opa, então não tá só pele, né? Envolveu o trato gastrointestinal. Não, tá inchado o olho e começou a tossir do nada, você começou a notar que tá com falta de ar. Lógico que tem a questão também de sentir a garganta inchando e tal, mas envolve mais de um sintoma. Ela é um pouco mais rica, entendeu? E também é mais fácil quando você já sabe que é alérgico àquele determinado alimento, né? E aí houve um escape, alguma coisa assim. Quando é uma primeira vez, normalmente é mais difícil, né? Muito, muito. Então, a primeira coisa é procurar o hospital. Com certeza. Procurar o hospital, saber direitinho o que aconteceu, quais foram as medicações que foram aplicadas. E se for um quadro de alergia grave, que envolveu mais de um sintoma, mais de um órgão, assim que a gente fala, e aí vai ser necessário aplicar adrenalina, que é uma medicação que salva a sua vida, entendeu? Algumas pessoas que já tiveram reação alérgica muito grave, pode ser que seja indicado elas serem portadoras da adrenalina autoinjetável, que é uma canetinha que tem uma única dose de adrenalina, que ela é aplicada. Então, assim, é muito comum fora do Brasil, ainda não é liberado no nosso país, infelizmente, por processos, né, de Anvisa, essas coisas assim, produção até mesmo de uma caneta de adrenalina nacional, mas lá fora é muito comum as crianças terem a caneta de adrenalina, principalmente relacionado a picadas de inseto, por exemplo, né, vespa, abelha e formiga, é muito rápido, você está no meio do mato, fazendo uma excursão, uma coisa com a escola, você tem que ter ali, ainda mais se morar numa região de zona rural, né? Sim, e aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade. Vamos lá, no Mato Grosso, a gente está lá no... É muito caro, tem que ser através de importadoras. As importadoras trazem a caneta, a gente tem que orientar como usa, não é todo mundo que tem condições financeiras, né, de adquirir. Mas nesse caso, na nossa realidade, então, são pronto-socorro, os primeiros socorros. Se for um lugar que você não tem sinal de celular, um telefone,
colocar no carro e ir correndo para o lugar mais próximo, né? A gente tem muita zona rural aqui em volta, né? Muito. Com certeza. E é exatamente, você também falou, tem as alimentares, tem essas outras, né? Que é por alguma afetado externamente, né? Algum animal ou alguma planta, né? Sim. Normalmente é o veneno. E é específico, vespa, abelha e formiga, algumas espécies específicas. Não são todas também, mas tem muitos fatores, né? É, né? Sim. Que bacana, viu, doutora? Nossa, quanta coisa a gente pode aprender, né? E ainda mais de algo que a gente acha que às vezes, como você falou, tem uma influência psicológica muito grave, então eu vou morrer, né? A sensação, o desespero piora ainda mais o quadro, né? Sim. Você me perguntou algo também que eu esqueci de falar, que você me perguntou e eu mudei. Você perguntou como fazer o diagnóstico dos exames. Tomar bastante cuidado, porque hoje em dia as pessoas fazem muitos exames, né? Sim. É muito comum, você vai no laboratório ou até mesmo faz um teste. Tem até alguns testes que foram liberados em farmácia, tem que tomar muito cuidado. O teste sozinho não faz diagnóstico. Você pode fazer o teste, colher o exame de sangue em todo mundo que está aqui, vir algumas coisas levemente positivas, mas se você não tem sintomas, o teste não serve para nada. Olha que interessante. Sim. Precisa procurar o médico. Sim. Doutora Marina, alergista, está conosco hoje para nos ensinar muito na nossa primeira Semana da Saúde. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo, muito esclarecedor. Obrigada. Muito bom.